Cafezinho de prosa. Eu recebo para um cafezinho de prosa o advogado Hernandes da Silva Segismundo, doutor Hernandes Segismundo, pré-candidato a presidente da OAB de Rondônia nas eleições que serão realizadas agora em novembro. E já estou trazendo todo mundo aqui, eu estou gostando dessa conversa. A OAB é importantíssima no contexto nacional, nunca se furtou a luta, desde o tempo que eu sou criança que eu ouço falar de OAB. Advogado, para mim, era alguém assim que sempre foi muito respeitado, e eu faço questão de trazer os três candidatos para cá para um bate-papo. Por hora vai ser assim, mas o que eu gostaria mesmo de fazer era um debate. Já pensou um debate com os três aqui? Hernandes da Silva Segismundo, advogado, pré-candidato da OAB, é o homem do meu cafezinho de prosa de hoje. Roda a vinheta e vamos embora. Nosso céu se faz moldura engalanar a natureza. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Essa voz é Alisson Castro, irmão do Emerson Castro. Essa gravação é lindíssima e sempre que a gente vai fazer aqui alguma coisa que toca o hino de Rondônia, eu faço questão de colocar o Alisson. Realmente ficou muito bonito. Eu vi já muitas interpretações, mas essa realmente eu tenho uma predileção. Boa noite, doutor Segismundo. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é sempre nosso, Léo. É uma honra retornar aqui à rede SIC TV, falando para todo o estado de Rondônia. Quero mandar um grande abraço para todos os advogados e advogadas de Porto Velho e de todo o estado que eu percorri nos últimos 60 dias. Foi em todos os municípios, não? Não, que é... Mas vai, né? Fui na maioria. Uhum. Porque nem todos os municípios têm advogado, tem as subseções. Uhum. Só não tem as comarcas, né? Eu vi muitos colegas advogados e advogadas muito valentes, corajosos. Na última viagem que eu fiz, eu descobri umas colegas advogadas batalhadoras, guerreiras lá na 429, né? Muitas colegas também batalhadoras, guerreiras, determinadas da nossa querida Zona da Mata. E fui de Guajará-Mirim a Vilhena. Visitei nesse percurso todos os municípios. Nós estamos falando aqui agora de Vilhena até Extrema. Pois é, então um abraço. Chegando a Guajará-Mirim. Exato, a Pérola do Mamoré até o grande portal da Amazônia. É isso aí. Estamos falando para essa turma toda, está na hora da gente conhecer aqui um pouco mais do Hernandes Segismundo. O Hernandes que a gente já conhece aqui, um homem, um político, advogado, militante, é um homem que esteve presente aqui em diversas causas. Mas como eu sou uma pessoa muito ligada à cultura, eu gosto de falar que ele sempre esteve ao lado de quem faz a cultura do estado de Rondônia e de Porto Velho. Enfim, uma figura que a gente já conhece aqui, a gente deseja toda a sorte do mundo, como deseja, lógico, a todos os outros que vão disputar. Falar em cultura, hoje de manhã o Tribunal de Contas aprovou a tomada de contas especial de um convênio da Unibloco de 2009. Aquele famoso, para quem milita na área da cultura em Porto Velho, aquele famoso convênio teve a tomada de conta especial e foi julgado hoje, aprovado por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Já que a gente falou de cultura, antes de começar a conversar com você sobre a eleição, eu quero dizer o seguinte. Está rolando um papo aí e o Zé Catraca foi a primeira pessoa a levantar essa bandeira. Depois dele, o Zé Carlos de Sá, do Banzeiros. E eu quero me colocar junto dos dois para dizer o seguinte. O Brasil é um país laico. O Estado é laico, ou seja, não tem religião. Quando você faz uma obra como teatro, que é uma obra estadual, é uma obra laica. Nada contra que você apresente lá dentro uma peça teatral que tenha cunho religioso, mas tem que ser peça teatral. Culto religioso, não. Porque aí
eu vou puxar o outro lado. Eu sou baiano e eu vou ter os meus irmãos lá da Bahia querendo fazer o seguinte: olha, já que vai ter culto religioso ou missa, ou o que quer que seja, eu também vou querer que bata meu bembezinho lá dentro. Então, a melhor coisa que a gente faz é o seguinte: uma coisa é religião, a outra é Estado, e estamos conversando, não sei se você concorda com a minha opinião, mas essa é a minha. Silvio Santos, estamos juntos e misturados, tá? Beleza. Doutor Hernandes Segismundo, o que é que o leva a pleitear, a postular a vaga de presidente da OAB de Rondônia, depois de tanto tempo que você está militando aí? Já teve a oportunidade de fazer isso antes, e agora? Uma palavra, o que me motivou a disponibilizar meu nome para o grupo de colegas para disputar a presidência da OAB foi a perda da identidade da nossa seccional. A OAB tem uma identidade histórica que foi a sua combatividade na luta contra a ditadura militar, na combatividade na luta contra a corrupção, a combatividade na Constituinte, no desenho dos direitos fundamentais do povo brasileiro. Nós propusemos a ficha limpa. Então a OAB sempre foi uma entidade combativa na defesa dos direitos humanos, na defesa do Estado Democrático de Direito na defesa da cidadania. E o que acontece na nossa seccional é que a OAB foi ficando definhou muito em relação a esse protagonismo social. Nós, há 5 anos ou mais, a OAB de Rondônia não puxa uma única audiência pública. Há seccionais da OAB pelo Brasil afora que puxa audiência pública a cada 3, 4, 5, 6 meses. Aqui, nós não vemos audiência pública da OAB há muitos e muitos anos. E há assuntos que não interessam ao judiciário, que não interessam ao poder legislativo nem ao executivo debater. Então a OAB, nesse momento, ela assume o clamor da sociedade brasileira para chamar para si o debate. E aqui nós perdemos todo e qualquer resquício de protagonismo social. Nós temos aqui a questão da violência urbana, a questão da saúde pública, que nós temos o governador do estado e o prefeito da capital, que são médicos, e temos uma das piores saúde pública do Brasil. A energia elétrica. Hoje, Rondônia é um dos principais fornecedores, produtores de energia do Brasil, e nós sofremos frequentes apagões. Temos a questão do garimpo do Madeira, que é um crime de lesa humanidade. O Madeira é um dos principais rios do mundo, e em nada disso a OAB de Rondônia se mete. Então a OAB se apequenou muito, perdeu a interlocução com a sociedade civil, e por esse motivo nós fundamos o movimento Questão de Ordem OAB Pode Mais, para provocar o debate no seio da categoria e, por que não dizer, também no seio da sociedade. Porque a OAB, apesar de ser uma entidade corporativa, ela sempre funcionou como uma grande defensora da sociedade. Me diz uma coisa, isso não seria reflexo, essa falta de atividade, de combatividade, não seria reflexo de alguma coisa da própria OAB Nacional? Exato. A OAB Nacional também se apequenou muito, e isso andando no interior do estado, os advogados lá do fundão, dos pequenos municípios, eles percebem isso. O que aconteceu? O que aconteceu, a minha conversa é baseada na verdade, Léo. Eu não tenho medo de enfrentar qualquer debate. Entendeu? Tanto no ponto de vista interno, quanto no ponto de vista externo. O que aconteceu na esfera nacional foi que o nosso presidente nacional da OAB, como ficou claro isso na imprensa nacional, ele foi e segue sendo candidato à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu com a OAB? Pela primeira vez na sua vida, a OAB Nacional ficou alinhada ao governo Dilma. A OAB não pode estar alinhada a governo nenhum e nem a nenhum partido político, sob pena de ela perder a sua característica básica e fundamental. Então, hoje, o Conselho Nacional da OAB perdeu o protagonismo também na esfera nacional. A OAB hoje não pode enfrentar de cara limpa, no debate aberto e franco com a sociedade brasileira, a corrupção. Sob pena de tomar na cara, como tomou agora com o ministro Gilmar Mendes. Ainda que eu não me meta na questão, mas bater na cara foi... Não, o que aconteceu naquela sessão do STF foi que o ministro Gilmar Mendes deu as costas não só para o nosso secretário-geral da OAB, que ali estava. O ministro Gilmar Mendes deu as costas para todos os advogados do Brasil.
E ele só fez isso porque a OAB perdeu força política, perdeu força institucional. E é isso que nós estamos querendo, que a OAB retome a sua importância histórica como protagonista da história recente do país. Isso muda com a eleição das seccionais? Isso muda essa história de você fazer a mudança dentro das seccionais? Isso muda para o resto do Brasil? Aos poucos muda, Léo. Vou te contar uma história. A OAB, há 35 anos atrás, junto com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Léo Brizola, Chico Buarque, Fafá de Belém, foi para a rua, Léo Ladeia, Hernandes Segismundo foi para a rua para exigir eleição direta para presidente da República, não é verdade? É verdade. Pois até hoje, o presidente do Conselho Federal da OAB é eleito por um colégio eleitoral. Então nós estamos atrasados 35 anos em relação à sociedade brasileira no que diz respeito à democracia interna da OAB. Então, nossa chapa, que será protocolada na semana que vem, nosso grupo de advogados de Rondônia, defendemos com todas as letras, de forma clara e induvidosa. Defendemos que os nossos conselheiros federais vão defender em Brasília, lá no Conselho Federal, a modificação desse modelo de gestão. Estamos propondo eleição direta para o cargo de presidente do Conselho Federal da OAB. Então, isso é uma mudança profunda na instituição. Nós temos 3 propostas institucionais de impacto. Primeira, eleição direta para presidente do Conselho Federal da OAB. A segunda, vamos acabar com a reeleição na seccional. Isso é possível porque é matéria da seccional. No Ceará já terminou, já acabou a reeleição. Está uma discussão muito ativa no país inteiro, sobretudo na Bahia, no seu estado da Bahia, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para acabar com a reeleição. Não dá para participar de eleição da OAB com uma das chapas, usando toda a estrutura, toda a máquina, fazendo campanha deliberada com o recurso financeiro da OAB. É uma coisa, é de uma imoralidade tamanha, ainda mais para uma categoria que trabalha com um equipamento que é a legalidade, que é a norma jurídica. Esse é o nosso material de trabalho. Os advogados são especialistas em dano moral. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui de forma bem direta. Você foi sempre um advogado ligado ao PT. Mas eu queria só concluir esses três vetores da nossa proposta. A terceira proposta que nós temos de impacto é a eleição direta para a escolha da lista 6 do 5º Constitucional, que é feito hoje por uma panelinha, pelo Conselho. Nós temos a coragem de fazer... Eu já perdi até apoio, viu, Léo? Perdi apoios importantes de colegas do interior que têm pretensão com o 5º, não vou para o Segismundo porque ele está propondo a eleição direta da lista 6º para concorrer ao 5º Constitucional. É uma forma de democracia. Todo e qualquer advogado ou advogado do Estado de Rondônia poderá não só se candidatar ao 5º, a lista 6ª, como votar. Você sempre foi uma pessoa ligada aos sindicatos, ao PT. Isso não atrapalha um pouco a sua vida numa eleição como essa? Atrapalha. Eu fui militante do PT com muita honra, com muito orgulho. Eu tenho uma história de vida de 53 anos, nunca me arrependi do que fiz na vida. Todos os momentos da minha vida me honraram, desde a militância católica na igreja, com a militância social, a militância partidária. Fui do PT 31 anos. Rompi com o PT em razão do partido que eu tanto amava, ajudei a construir. 2013. 2013 eu fiz uma carta pública, muita gente imprimiu esta carta e guardou, porque, modéstia à parte, é uma primazia de texto, e eu rompi com o PT em razão da questão da ética na política. Eu fui presidente da Comissão de Ética do PT e instruí 13 processos, até o número do partido, 13 processos de quebra da ética pública do PT. E no diretório, todos os meus processos foram julgados procedentes, porém, o sancionamento que eu pedi, a expulsão de várias pessoas, foi apenas uma sanção bem menor. Né? Caldo de galinha. Caldo de galinha. E aí, naquele momento, eu percebi que ali não era mais o meu lugar. Eu não traio, eu tenho uma palavra. Eu acho que um homem, qualquer pessoa, tem que ter palavra. Eu acho que o homem público
tem que ter mais palavra ainda. Né? O atual presidente da OAB, por exemplo, ele afirmou categoricamente que não ia para a reeleição. Ele quebrou a palavra. Ele é candidato à reeleição. E por isso ele perdeu apoio. Homem público tem que ter palavra. Sobretudo porque o homem sem palavra, ele é um cancro da democracia. É por isso que nós temos aí uma classe política eminentemente cafajeste, pilantra, entendeu? Que abocanha o recurso público, que patrocina a privatização criminosa do patrimônio público. Então, eu reafirmo, não traio, eu rompo. E quando eu rompo publicamente. Rompi com o PT, não tenho ligação com o PT, patrocinei há poucas semanas a ação da vereadora Maria Simões de Cacoal contra o PT, patrocino uma ação da liderança de Machadinho do Oeste, um companheiro contra o PT também, então não tenho nenhum problema com o PT. Quem tem problema com o PT é a chapa da situação. O presidente, ele é sócio do advogado Zé Disseu. Nós temos ali algumas lideranças, meus amigos, que são hoje da diretoria da OAB, que são militantes do PT. Eu não tenho nada com o PT. Tive e me honrei. Não posso me arrepender de nada que fiz na vida. Hoje o meu foco hoje são em 2 pontos: militância cultural, social e ganhar a eleição para presidente da OAB do Estado de Rondônia. Eu continuo aqui com o Hernandes Segismundo. Hernandes, eu recebi 2 perguntas aqui. Como é que você vê a atual diretoria da OAB e quais são os problemas que essa diretoria enfrentou, deixou de enfrentar? Enfim, dá uma panorâmica aí, já que você está fazendo a disputa, você é de uma chapa de oposição e essa é a chapa de situação. Vou responder essa questão contando um fato. Eu estava a semana passada no escritório de um colega aqui em Porto Velho e havia um advogado de Brasília, filho de uma pessoa conhecida aqui de Porto Velho, que opera em Brasília. Ele falou: doutor Segismundo, tudo bem? O senhor é pré-candidato a presidente da OAB? Eu sou. Me diga uma coisa, qual o maior problema da OAB do Estado de Rondônia? Numa palavra, eu falei: subserviência. A OAB não pode estar acima de nenhum outro ator judicial ou ator jurídico, mas também não pode estar abaixo de nenhuma outra instituição. O que nós vemos hoje, Léo, em Rondônia, é uma OAB muito apequenada e que não consegue enfrentar algumas demandas da categoria porque tem medo do Tribunal de Justiça do Estado. A principal característica do advogado, da advogada, é a coragem. Advogado que não é corajoso não é advogado. Me dizia um colega do interior um dia desse: doutor Segismundo, ninguém vira advogado ou advogada. A pessoa nasce advogado, depois se forma e pega a carteira. Porque o advogado a pessoa já nasce com isso no sangue, de ser uma pessoa valente, altaneira e corajosa. E isso está faltando na OAB de Rondônia. E hoje isso se reflete aonde? O maior problema do Estado de Rondônia da advocacia, qual é? O PJE. Famosíssimo PJE, o mais odiado. Processo Judicial Eletrônico. O tribunal, como se fez numa corrida louca e ensandecida com os demais estados, está implantando esse PJE, trazendo grande humilhação, grande problema para todos os advogados. Eu andei de Guajará-Mirim a Vilhena e tem 2 assuntos que são absoluta unanimidade entre os advogados. Primeiro é o PJE, odiado por todos. A doutora Ellen, esposa do Paulinho César, lá de Pimenta Bonita, falou: doutor Segismundo, o senhor encontrou algum advogado que elogiou esse PJE? Eu falei: não, vírgula, achei. A diretoria da OAB gosta do PJE. Ninguém mais. Outro assunto que é absoluta unanimidade no estado de Rondônia é o juizado especial cível, que acabou no estado de Rondônia. O juizado especial, que devia ser uma justiça especial, mais próxima do cidadão, do jurisdicionado, mais célere, mais rápida, mais simples, está muito pior do que a justiça regular civil. Para completar a situação, o Tribunal de Justiça retirou de Ji-Paraná o colégio recursal que atendia o interior do estado e trouxe para Porto Velho.
E aí perdeu o interior do estado, que não tem colégio recursal, e perdemos nós da capital, que não temos mais nada. Então, há despacho, há sentenças no juizado especial que demora 3 anos. E o que a OAB faz para minorar essa situação? Não faz absolutamente nada, porque a OAB tem medo do tribunal. Eu não quero ser presidente da OAB para brigar com ninguém, mas eu não posso deixar de defender uma categoria tão aguerrida como a advocacia. E tem mais. Não dá, Léo. Você sabe muito bem, não dá para você presidir uma entidade dessa magnitude, desse calibre, sem ter que uma hora ou outra bater de frente com alguém. É assim que funciona, né? Nós temos a questão das prerrogativas. Há uma comissão muito combativa, mas é muito debilitada. Por quê? Há situações de prerrogativa que não tem que fazer. Imagina, os advogados 7 advogados foram proibidos de entrar na delegacia de polícia lá de Cacoal, quando teve a operação lá contra o Padre Franco e a sua administração do PT. Liga para Porto Velho, fala com a comissão, vamos fazer um requerimento. Esse aí é um negócio que o presidente da OAB tem que ter coragem, valentia suficiente para pegar o telefone e ir para cima. Não dá para deixar 7 advogados na porta da delegacia sem que o presidente da entidade entre no momento para fazer a defesa. Estamos encerrando, mas eu queria primeiro dizer o seguinte: nós temos 3 advogados que estão disputando a presidência da OAB. Hernando Segismundo é o primeiro que vem aqui. Andrei Cavalcante é o presidente atual da OAB e que é candidato à reeleição. E o doutor Joacir, que é um juiz eleitoral, que também disputa o privilégio de ser presidente da OAB. São 3 advogados que a gente conhece e muito. E eu acho que representam muito bem a classe de uma forma geral. Mas claro que eu gostaria de saber o que o presidente, futuro presidente, em sendo eleito, Segismundo, diria para a sua classe. O que você pretende fazer à frente da OAB? Três momentos, 3 diretivas que você pretende colocar na sua administração. Primeiro, aprofundar um amplo debate sobre o jovem advogado. Né? Nós temos hoje um mercado bastante saturado, né? E nós temos uma advocacia que não é um lugar de magnata. Né? Alguns da diretoria atual fazem uma campanha, que a campanha está muito acirrada, viu? Está. Já existe a campanha e legal, porque foi publicado o edital, mas não tem comissão eleitoral. A diretoria está fazendo campanha deliberada, utilizando a máquina da instituição, né? Distribuindo bens e serviços que é proibido, né? E aí há aquela aura, né, do presidente magnata, de algum. Não existe isso, pessoal. Isso aí é bobagem. Advocacia não tem magnata. Advocacia tem uma carreira muito precarizada, com muita dificuldade de sobrevivência. Eu conversei com mais de 700 advogados olho no olho. Então, nós temos a questão do honorário aviltante. O juiz que concede 0,5% de honorário, 0,2% de honorário. E aí, a OAB precisa entrar nesse circuito, precisa provocar esse debate. Mas para isso tem que ter coragem, né? E independência. E está faltando isso. Mais 2, para a gente encerrar? Ele pedir 3 diretivas. É a questão do jovem advogado, do honorário, que está bastante aviltante, e a prerrogativa. Obrigado. Muito boa sorte, que a OAB tenha uma eleição, antes de tudo, limpa e transparente. É tudo que a gente quer. Agradeço. É que a gente, no dia que nasce, precisa de um advogado. Na hora que você faz o registro de nascimento, às vezes até... Na hora de morrer tem que ter outro também. Tem que ter outro também. Durante a vida inteira você precisa de advogado. E médico. E médico. Médico para segurar, advogado para corrigir. Chegamos ao final de mais um Tempo Real e eu deixo uma frase para você pensar antes de dormir. Olhe tudo à sua volta. Sobe aí, por favor, esse TP, para que eu conclua aquilo que eu estava falando. Preste atenção aos detalhes. Neles pode haver aquilo que você precisa para vencer. Amanhã, 7 horas da manhã, outras informações com o programa Novo Dia, de Adilson Norato e Renata Beccaria. Por hora eu desejo boa noite, bom sono, bons sonhos. Ao pessoal da OAB, uma ótima campanha. Fiquem com Deus e solta um rock aí que eu estou indo embora. Tchau, tchau, hein?
Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.